Manuel. Oi, pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Eu acho que vocês já sabem sobre o que eu vou falar, né? Pois é, o senhor queridíssimo Ed Mota fez uma declaração há pouco tempo no Facebook, né, sobre os fãs brasileiros que queriam falar português em seus shows lá fora. E, enfim, com alguns xingamentos, alguns juízos de valor. E aí pipocou na internet um monte de opinião sobre o tal brasileiro vira-lata, né? O fato de que às vezes o Ed Mota esquece, enfim, né? Que ele é brasileiro, que ele também já pertenceu à classe C. Enfim, essa série de coisas. Então, o livro que eu vou indicar é sobre essa síndrome que às vezes a gente tem. Finalmente eu vou indicar um dos meus livros preferidos, que eu sempre enrolo para indicar, porque ele é tão incrível e ele se encaixa em tanto assunto, em tanto tópico, que eu estou com medo agora do que eu vou indicar depois de indicar este livro. Porque é um livro que me tocou de uma maneira tão forte, mas tão forte, que eu ficava também com medo de quais assuntos eu ia linkar com eles, sabe? Quais assuntos eu linkaria com esse livro. Eu já tentei indicá-lo em vários vídeos, mas no final das contas eu acabava trocando. E para esse em específico, eu pensei em linkar com esse assunto da Ed Mota, com esse assunto do preconceito, da síndrome do vira-lata e tal, porque um dos personagens do livro, de certa maneira, sofre por conta disso. E aí eu vou ler pra vocês o trecho que eu lembrei na hora que eu li o post do Ed Mota. O livro é No Meu Peito Não Cabem Pássaros, do Nuno Camarneiro. É um escritor português. Esse livro aqui foi a estreia dele no Brasil e faz parte de uma coleção da Editora Leia que chama Novíssimos, né? E essa coleção trazia escritores portugueses que nunca tinham sido publicados aqui em terras brasileiras. Ele inclusive ganhou, esse escritor, por conta desse livro, ganhou o prêmio Leia. E ele também tem outro que foi lançado pela Leia aqui no Brasil, que também é tão maravilhoso quanto. Mas No Meu Peito Não Cabem Pássaros ganha de, sei lá, tá no meu top 3 facilmente. E eu vou ler o trecho pra vocês sentirem e pra vocês entenderem por que eu pensei nele. Um dos personagens, ele chama Cor, nunca sei falar. E ele é um imigrante, né? Ele tá em Nova York, trabalhando como limpador de vidros. E ele vira e mexe, sente muita saudade da terra dele, vira e mexe, sente muita... Enfim, não sabe exatamente o que ele tá fazendo em Nova York, que ele foi pra lá pra tentar ganhar a vida. E aí, em uma das cenas que ele tá com um novo colega dele, que limpa vidros com ele, acontece a seguinte coisa. Quando chega o meio-dia, sobem ao terraço e sentam-se para almoçar. Comem pão e salame pobre. O colega de Carr abre uma garrafa de aguardente e oferece-a com um gesto, e ele aceita. Em poucas dentadas já nada resta senão tempo. Henrik começa então uma canção, como se a música lhe chegasse do ar, uma música bonita que é de longe ou de um tempo antigo. Carr não conhece as palavras que o homem canta, mas fecha os olhos para não chorar, porque a música é bonita como palavras do seu país. Quando acabam a música, os dois homens levantam-se e olham-se como se conhecessem, bebem mais um pouco de aguardente e voltam ao trabalho. Acho que já dá para entender por que eu fiz esse link, né? Por que eu entendi, por que eu vi nessa cena essa outra cena de Ed Mota falando mal dos brasileiros que estão homenageando no show. O que é a música se não isso? Né? Eu podia ter indicado diversos outros livros com esse link, mas pra mim nenhum vai se encaixar mais do que esse, porque a música é essa lembrança, ainda mais se você tá escutando uma música de outro país, ainda mais no caso, por exemplo, da Ed Mota, as pessoas brasileiras estavam escutando a música dele pra lembrar do próprio país e pedindo carinhosamente que ele falasse português ou que ele cantasse as músicas que eles escutavam no próprio país, né? Sabendo ou não falar inglês, que foi a tal reclamação do Ed Mota. E vamos então ao livro, para não me estender tanto no assunto assim. O livro é mais importante, muito mais importante. O No Meu Peito Não Cabem Pássaros, ele
nos traz 3 personagens. É o Carl, que eu falei pra vocês, que é um imigrante que tá em Nova York tentando ganhar a vida. O Jorge, que é um menino que tá aprendendo a ler e que, enfim, cria palavras, cria história e cria personagens para conseguir viver no próprio mundo. E o Fernando, que foi para Portugal, foi para Lisboa, porque a irmã dele morreu, faleceu, a irmãzinha dele pequena, então ele foi morar com uma tia. Todos eles só têm em comum um único fato: eles são sensíveis e tentam existir no mundo com a sua própria realidade. Então nós temos o Carl em Nova York, o Jorge em Buenos Aires e o Fernando em Lisboa. E esses 3 personagens, eles têm um link, eles foram criados pelo Nuno por conta de outros 3 escritores que existiram na vida real. O Carl, na verdade, é um personagem do Kafka, então ele homenageia a biografia do Kafka. O Jorge é inspirado no escritor Jorge Luis Borges e o Fernando é inspirado no Fernando Pessoa. E o próprio autor, o Nuno Carmaneiro, ele conta que ele criou esses personagens para tentar preencher as lacunas das biografias desses 3 escritores, que foram 3 escritores que, enfim, ele se viu, né, ajudaram muito o Nuno em todo o processo de escrita e de existência. E tá aí outro link com o Admota e com tudo que acontece, né? O Admota podia representar para esses brasileiros que iam nos seus shows um link com a música, um link com o próprio país, e o Nuno, ele faz isso com os 3 personagens dele. E ele, enfim, vai preenchendo com outras histórias, mas que são tão sensíveis quanto, que, assim, eu boto meu mão no fogo que se esses 3 escritores estivessem vivos, eles teriam se sentido homenageados, né? Homenageados por um outro escritor, homenageados pelo Nuno. E, enfim, os leitores também sentem essa emoção. E aí, esse é um dos vídeos que eu poderia ler inteiro para vocês, porque os trechos dizem por si só. E eu separei alguns para vocês, que são até o que a maioria cita, mas realmente são sensacionais. Eu separei um trecho do Jorge, porque para mim, de todos os personagens, o Jorge é o que mais me tocou. Porque o Jorge é uma criança e como ele inventa o mundo dele, né? Porque ele tá aprendendo a ler, ele tá passando por isso, por essa etapa de compreensão do mundo adulto, ele tem umas ideias que são muito de criança mesmo, né? Então, olha só. Jorge tem medo de encher a cabeça. Uma frase ouvida muitas vezes aos adultos inquietou-o. A cabeça não chega para tudo. Jorge espantou-se com medo de não ter mais onde pôr coisas de que gostava. Nunca pensara na cabeça como um bolso e agora concluiu que as memórias são grandes e ocupam muito espaço. A cada dia, a cada hora, a gente a entrar pelos olhos e pelos ouvidos, por todo lado a gente a encher cabeças com palavras e gestos. As pessoas não têm respeito pelas cabeças e por isso enchem-nas sem critério de coisas importantes e porcarias. O pior é que as cabeças não sabem distinguir o que interessa, nem esquecer o que não querem. Para lá fica tudo amontoado, tão cheio e sem arrumo que nada se encontra que sirva. Jorge é pequeno e tem ainda espaço na cabeça, mas já lhe vai acontecendo. Por vezes procura o nome de uma batalha e não o acha pelo meio das frases de efeito e das descrições com sangue e lanças à mistura. Se os soldados dos 2 lados soubessem respeitar a história, teriam morrido com menos resistência e poupado manobras inúteis. Tanto esbracejar e brandir de armas só serve para confundir cabeças de bisnetos. Assim, Jorge desenvolveu um sistema para ter as memórias fora da cabeça. Queria-as acessíveis, mas fora de si, espalhadas pela casa e em outros lugares que não mudam de sítio. Um único dia pode ser feito de um número enorme de coisas a lembrar, um número infinito se o dia for de festa. Um aniversário, por exemplo, é feito de pessoas muito diversas, pessoas vestidas com roupas das cores, que falam de assuntos e trazem prendas. Pelo sistema de Jorge, estes dias são arquivados num objeto particular, um vaso pintado, por exemplo. Cada curva é um momento do dia. Partindo da base para a boca do vaso, Jorge aprendeu a reconstituir fielmente, tão fielmente quanto possível, toda a sequência de eventos que formam um aniversário. Os objetos de casa começaram a vestir-se com as recordações de Jorge. As mesas, as cadeiras, os quadros, os carpetes, as rachas do teto.
De tal maneira, Jorge se afeiçoou a esse sistema que lhe confia memórias íntimas, estados de alma, raivas caladas, vergonhas e derrotas. Essas confissões são deixadas nos objetos preferidos de Jorge, os objetos que mais vê e melhor conhece. Na noite de tempestade, em que o pai chegou a casa com muitas horas de atraso, todo o medo que ele sentiu ficou na colcha bordada do seu quarto. Nas franjas, o medo inicial. Na orla da colcha, o temor concreto da perda. Nos padrões centrais, o medo físico, o frio que vem do desespero. As mnemônicas de Jorge foram se tornando sempre mais complexas. A falta de mobiliário e de manchas de umidade nas paredes passou a aproveitar as cantigas da avó e ao passar certo dos vendedores e também as plantas do jardim, que são umas de verão e outras de inverno. As vivências de Jorge passaram a habitar a casa e o jardim e o ar que anda à volta. Certos percursos feitos em horas trazem a Jorge a frescura quase tátil de umas férias ao lago ou de uma tempestade medonha. A cabeça não lhe fica mais leve com este sistema, mas liberta-se das memórias pequenas e pode então inventar a sua vontade. Olha que sensacional, acho que eu nunca dei um trecho tão grande num vídeo, mas é porque não tinha como cortar. Isso é um capítulo, tá, gente? Os capítulos são super curtos e eles também são identificados no começo por quem vai falar. Então, quando é do Cor, vem com Nova York. Quando é do Jorge, vem com Buenos Aires, nesse padrão aqui, meio que com as letras alteradas, porque como o Jorge é inventivo, ele inventa muito, os títulos do capítulo não podiam ser normais, não podiam seguir o padrão. E quando é Lisboa, quando vai falar do Fernando, aparece Lisboa em cima. Enfim, e você já... Ó, Lisboa. Você já deve ter notado que está em português de Portugal, mas nada que vá atrapalhar, muito pelo contrário. Eu acho que se tivessem alterado para o português brasileiro, ia perder a força poética da narrativa e a gente não ia conseguir entender tão bem a literatura portuguesa, a gente não ia conseguir entender tão bem quem é o Nuno Carmaneiro, quem é os outros escritores da coleção. São vários livros, todos valem a pena, mas esse daqui pra mim ganha 10-0 de todos porque ele é sensacional, ele toca. Ele fala sobre o sentido da existência, sobre as lembranças, sobre esses três personagens que vão vivendo e que vão poetizando a vida e que, enfim, usam cada qual a sua história, a sua base pra serem quem eles são. E quer um link melhor que esse? Com o que o Ed Mota falou, né? Pra mim o desrespeito foi... Mas esse é você desconsiderar que as pessoas que estão ali no seu show estão brandando pelo seu nome porque você traz alguma coisa para elas. Você é uma boa lembrança, você é um carinho, você é alguma coisa para elas. Elas estão lá por conta disso, né? Não, enfim, para mim o Ed Mota desconsiderou isso totalmente. E esse foi o maior desrespeito. E esse livro, enfim, ele é um link perfeito por conta disso. A história em si... essa, cada personagem tem a sua, cada personagem acontecem coisas que vão indo. Eu falei pra vocês que eu ia ler outro trechinho, o outro é bem pequenininho, que é do Fernando, que olha só que bonito isso. De todos, o Fernando é o mais poeta, tá? E, enfim, cada personagem tem um estilo que parece com os escritores que eles foram inspirados. Então, o Fernando, todas as narrativas do Fernando, quando o Fernando aparece, ele tem um quê de Fernando Pessoa mesmo. Vocês vão notar com esse trechinho aqui, ó. As palavras escritas ficam ali sobre a secretária a baloiçar com o barco nas ondas. Fernando deita-se e fica à espera do sono ou de chorar. Um corpo deitado não espera muito e entrega-se ao que vem. O barco é uma máquina de mudar vidas, um movimento certo como o tempo. Dentro vão as vidas de gente que chora e dorme e fornica. Um corpo que viaja a velocidade constante, perde a noção do movimento, mas não esquece que é um corpo. Faz o que tem a fazer e depois dorme e já é outro dia e outro lugar. Quer uma coisa mais Fernando Pessoa do que essa? Né? Para quem conhece a literatura do Fernando Pessoa, vai ver. Quem conhece o Jorge Luiz Borges vai entender. E quem conhece a literatura do Kafka também vai entender, mesmo o Cole tendo sido inspirado num personagem do Kafka e não do Kafka em si. Mas ele tem um ar sombrio, ele tem uma coisa meio kafkaniana mesmo, assim. Esse livro é sensacional. Só esse título, né? No meu peito não cabem pássaros. Eu acho tão bonito, gente. Eu acho tão... Sabe, tem tanta coisa que dá pra tirar desse título aí, e o Nuno fez por merecer. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da indicação dessa semana, eu espero que vocês tenham entendido o link, tenham gostado disso, e se vocês leem
se vocês tiverem lido esse livro, comentem aí embaixo o que vocês acharam. Não esqueçam de seguir o Cabine nas redes sociais, é tudo /Cabine Literária, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E se vocês curtiram o vídeo curtam, né? Coloquem gostei aí embaixo, compartilhem com seus amigos, comentem. E voltem semana que vem, voltem todos os dias, a gente tem vídeo todos os dias. Beleza? Um beijo e tchau!